Porque é que eu deixei de competir em bodybuilding, nas competições de fitness? E o que é que me levou a começar a fazê-lo? Olá, minha gente! O tema hoje é sobre os motivos que me levaram a competir e a deixar de competir. Quando eu comecei a treinar musculação, eu não tinha qualquer vontade em começar a competir. Aliás, até vos posso dizer que me metia alguma impressão. Aquela ideia de uma mulher muito musculada, muito definida, era algo que não fazia parte dos meus ideais de beleza. À medida que eu fui evoluindo no ginásio, a treinar melhor, a ter mais conhecimento, mais rigor com a minha alimentação, eu fui vendo o meu corpo a mudar. Comecei a perder alguma massa gorda e, com isto, o músculo, estando a ser trabalhado, não é? Estando eu a fazer um trabalho de musculação, de hipertrofia, começou a revelar-se, a desenvolver-se e, como já não tinha aquela massa gorda a envolver a musculatura, consegui ter linhas diferentes. Começam a aparecer então alguns contornos, aquilo que nós chamamos de ficar tonificada. Isto aconteceu, é este o processo. Com isto comecei a receber muitos elogios e alguns incentivos para experimentar a competição, para tentar ir a palco. Apesar de não ser algo que me atraísse na altura, eu comecei a ficar com o bichinho. Então, à medida que eu tinha melhores resultados, comecei a impressionar-me, a mim mesma, e a perceber que era algo que dependia somente do meu esforço, do meu trabalho, e isso deixou-me empolgada. Quando algo que nós fazemos depende única e exclusivamente do nosso esforço, nós sentimos-nos realizados, porque sabemos que aquilo foi feito por nós e mais ninguém poderia ter feito. O mérito é nosso. E a palavra é mesmo essa, mérito. Foi isso que me levou a querer competir, a saber que consegui ir mais além, a saber que ia ser reconhecida. Então, a primeira vez que eu fui a palco foi em 2014, na categoria de Bikini Fitness. Eu emigrei para a Inglaterra, estava a viver em Londres, mais tarde fui viver para Manchester, foi aí que retomei a competição, em 2016. Já estava estável, já estava a viver de uma forma mais confortável em Inglaterra e passei o ano de 2016 a competir na categoria de Body Fitness, que é a categoria, digamos que está um pouco mais acima de Bikini. Correu super bem, consegui chegar onde queria, consegui tornar-me embaixadora de uma marca de suplementos mundialmente conhecida. Foi essa a ponte que foi feita, foi essa a alavanca e que me tornou conhecida no fitness, porque competi, tive sucesso com isso, expus a minha vida pessoal na internet, tanto no Instagram como no YouTube. Vocês, se forem aqui ver os meus vídeos mais antigos, vocês vão ver que tudo aquilo que eu fazia eu partilhava com as pessoas e demonstrei, e as pessoas que me acompanham desde então conseguiram ver toda a minha evolução e foi isso que me tornou bem-sucedida na área do fitness. Então porquê que eu deixei de competir? Voltei para Portugal e competi cá mais 2 vezes e fechei, não quis competir mais. A última vez que competi cá em Portugal era tal a minha vontade em competir, só que não. Eu fiz a preparação toda até ao fim, sem desistir, a dedicar-me a 100%, mas eu não tinha vontade de competir. Eu sofria muito psicologicamente. Eu não queria fazer aquilo. Tanto não queria que fui a palco e não consegui dar um sorriso. Eu sentia-me triste, não era aquilo que me deixava realizada e vocês perguntam porquê. Acabou por se tornar uma obrigação. Algo que eu não queria fazer com paixão, com vontade, com garra. Isto porquê? Porquê que isto aconteceu? Algo que eu tanto gostava, tanto queria, deixei de querer. Eu não deixei de ser boa a treinar, não deixei de fazer dieta, tudo isso eu gosto. O motivo que me levou a deixar de competir teve a ver não só com a minha saúde hormonal. Não podemos viver o desporto de uma forma tão extrema e agressiva, porque o bodybuilding não é saudável, é algo que leva o nosso corpo a um stress, tanto físico como psicológico, e esse stress trouxe-me algumas consequências, como a amenorreia, em que eu estive 4 anos sem a menstruação e só este ano consegui finalmente ficar bem. A amenorreia traz muitas consequências. Muitas vezes a amenorreia é camuflada pelo uso da pílula. E na altura eu recorri a alguns especialistas e foi-me recomendado a toma da pílula pela minha antiga ginecologista para que a menstruação me voltasse. Mas desta forma tudo aconteceu de forma artificial, ou seja, eu continuava numa amenorreia camuflada pela pílula, mas isto é outro assunto que podemos conversar mais tarde. E se vocês quiserem mesmo que eu fale sobre o tema, deixem aqui nos comentários a vossa opinião ou sugestões.
Mas pronto, só este ano então consegui colocar a minha saúde hormonal na linha. E este foi um dos motivos que me fez desistir. Não foi o primeiro, porque aquilo que realmente me afetou foi o facto de eu sentir que uma vida me estava a passar ao meu lado. Uma vida assim. Porquê? Nós quando entramos numa fase de pré-competição em que temos que seguir aquilo à regra. E o que é isto? Se eu já treino, se eu já me alimento bem, o que é preciso fazer mais? É preciso fazer muito mais. É preciso tu treinares ainda mais e melhor, é preciso tu comeres mais e ter ainda mais rigor naquilo que tu estás a fazer. É uma mochila muito pesada que se tem que levar às costas. São noites mal dormidas, são treinos que te rebentam completamente. Nos meus treinos de membros inferiores, agora estou a apostar muito em treinar unilateral devido a uma lesão que eu tenho na lombar. Deixas de ter vontade para estar com os teus amigos, com a tua família, deixas de ter vontade de ir tomar um café fora de horas, mais tarde, num sábado à noite, deixas de ter vontade de vestir uma roupa, de te colocar mais bonita, porque não tens paciência, porque não tens tempo, porque tens outras coisas em que pensar. A única coisa que nos pode parar somos nós próprios, por isso não quero saber se estou cansada, se tenho sono. É toda uma preparação logística daquilo que tu vais comer durante o dia, os dias, as semanas. É tu teres que conjugar isso com a tua vida profissional. São cardios sem fim, em que isto aconteceu comigo, eu ter que fazer até 1h30, 2 horas de cardio por dia. Cheguei a fazer 2 treinos por dia também. Isto aconteceu em Inglaterra. Segunda pergunta. Dá um exemplo de um dia teu durante a preparação. Então, eu dava às 4h30, 4h45 da manhã para fazer o meu cardio, pegava na bicicleta, no meu pequeno almoço, metia a mochila às costas, ia para o ginásio, fazia 1 hora de cardio em jejum, em que eu não tinha carro, em que eu andava à chuva de bicicleta às 4 da manhã para ir para o ginásio, para fazer o meu cardio em jejum, para tomar o pequeno almoço, de seguida ir treinar, tudo isto no ginásio. Depois de treinar, eu ainda tinha que fazer o meu cardio pós-treino, dava sessões de PT, que era o meu trabalho na altura, saía do ginásio, ainda ia para a Foot Locker trabalhar, uma loja de sapatilhas, voltava para casa, ainda tinha o acompanhamento fitness que ainda hoje faço online para responder e ainda ia treinar novamente o meu segundo treino do dia ao ginásio para voltar novamente para casa, quer nevasse, quer chovesse, que era todos os dias, ou estivesse frio. Voltava para casa e tinha que preparar as minhas refeições todas para o dia seguinte. Onde é que eu tinha tempo para dormir? Onde é que eu tinha tempo para namorar? Eu já nem falava em estar com os meus amigos e família porque eles não estavam presentes, eles estavam em Portugal. Mas assim que regressei comecei a ver que existiam outras coisas que eu gostava de fazer e que sempre gostei e que não gostava a conseguir viver essa vida. Não estava realizada profissionalmente, eu queria me dedicar ao meu projeto, à Scoop by Scoop, e não conseguia. Eu não conseguia fazer estes vídeos para vocês, eu não conseguia dar um sorriso às pessoas de quem eu gosto, de responder a A, B ou C, de ir jantar fora com alguém, de simplesmente ir dar um passeio à praia. Eu não tinha tempo para nada, porque eu vivia aquilo. Quando tu não dás o teu melhor em algo, tu não vais ser muito bom, tu vais ser mediano. Se tu realmente queres algo, não podes fazer as coisas bem. Tu tens que fazer as coisas muito bem e mesmo assim tu não vais ser excelente nunca. Por isso, tu tens de sempre estar com o patamar acima daquilo que tu queres ser. E eu deixei de competir por isso mesmo. Eu andava cansada a toda a hora. Eu ficava revoltada se eu tinha que baixar o ritmo do meu treino. Se um treino me corria menos bem, eu autocondenava-me. Eu era altamente intolerante comigo. Eu não tinha a mínima flexibilidade na alimentação. Eu cumpria tudo à grama. Eu não saía daquele registro alimentar porque realmente eu queria ser muito boa. Se sentia fome, eu passava fome. Não havia cá truques, gelatinas ou compensações. Isso não existia. Na fase de pré-competição, tu tens que ser uma máquina. O desgaste físico, hormonal e psicológico revela-se a médio prazo. Eu diria a curto prazo, quando as competições começam a acumular de ano para ano, mês para mês. Uma pessoa, se pensar no que é que está a fazer neste mundo, aqui, agora, começa a refletir e começa a pensar que há outra vida além da competição. E foi isso que me caiu mesmo a ficha. Agora, não há só desvantagens. Não estaria eu tanto tempo a competir em bodybuilding. Há muitas vantagens. Isso mudou completamente o meu mindset, a forma como eu vejo os desafios. Mais do que uma mudança física, as competições trazem-nos mudanças psicológicas interiores, em que nós acreditamos que
quando conseguimos atingir aquele patamar, quando achamos que fogo, será que eu vou conseguir fazer aquele treino? Eu vou-me sempre lembrar disto porque foi aqui que eu comecei a perceber, em Inglaterra, num treino prescrito pelo meu treinador na altura, que eu olhei para aquilo e achei que aquilo era um exagero e que eu não ia conseguir fazer aquilo. Mas ao que eu pensei, bem, se eu não conseguir, pelo menos eu tentei, vou tentar. Que consistia em 4 séries de 100 lunges, walking lunges. E de seguida, ou seja, sem paragem, sem descansar, depois de fazer os 100 lunges, eu tinha que fazer 50 repetições na leg extension, na extensora. E tinha que repetir isso 4 vezes. E eu fiz. E comecei a adorar esse treino porque o meu treino acabava ali. Eu ainda tinha mais 4 exercícios, mas o meu treino acabava ali. Os outros exercícios todos, para mim, aquilo era estar no sofá, porque aquilo era mesmo exigente. E foi a partir daí que eu comecei a mudar o meu mindset e a perceber que quando nos colocam desafios grandes, nós estamos sempre à altura. Quando queremos realmente alguma coisa. E eu queria ser a melhor. Então eu consegui e foi a partir daí que fizesse chuva, fizesse neve, tivesse um terremoto a acontecer, eu pegava na bicicleta e eu ia para o ginásio. Nada me impedia. Eu estava mesmo feliz com isso. Desta forma nós testamos os nossos limites então e sentimos que conseguimos subir um degrau na nossa resistência, na nossa tolerância à dor, na nossa resiliência. Além de tudo aquilo que nós aprendemos sobre todo o processo, desde a alimentação, da parte da nutrição, do exercício físico, é um autoconhecimento muito grande. Começamos a perceber do que é que funciona connosco e a observar as mudanças do nosso corpo. E na altura de subir a palco, é mágico. Não há palavras para descrever. Eu neste momento estou-me a arrepiar. É um misto de emoções muito grandes. Quando chega a altura em que chamam o teu nome, tu não ouves mais nada. Tu sobes ao palco, tu olhas para a multidão de gente e tu sentes-te muito segura. Foi isto que eu senti. Eu senti-me muito segura de mim mesma, porque eu sabia que dei o meu melhor. Eu não tinha vergonha se estava pior ou melhor condicionada em relação às outras pessoas. As outras pessoas, para mim, não estavam ali. Aquele era o meu momento. Era o momento em que eu mostrava todo o meu trabalho, todo o meu esforço, todo o meu empenho. E a sensação de estar com um biquíni que foi feito para mim, brilhante, maravilhoso, num corpo moreno, altamente trabalhado, e pensar em tudo aquilo que eu rejeitei, todas as tentações que existiram e que eu soube resistir, aquele era um momento de super-herói, de alta guerreira. E só uma pessoa que entrega tudo o que tem em torno desse momento é que vai perceber aquilo que eu quero dizer. É um momento inesquecível, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Eu adoro sentir isso e adorava voltar a competir, mas existem outras coisas, outras prioridades que me fazem mais feliz e equilibrada como pessoa que sou e que eu quero valorizar e continuar a viver para isso. Então, foi bom enquanto durou todo esse processo e se eu hoje sou a pessoa que sou, foi por todos esses desafios que surgiram e que eu consegui alcançar, porque eu não era assim, acreditem. Eu era uma pessoa que desistia de tudo com facilidade, não acreditava em si própria. Além de ter uma autoestima muito pequenina desde sempre, eu não acreditava em mim. Acreditava que talvez um dia fosse boa em alguma coisa, até me perceber que nós conseguimos ser bons quando nos desafiamos, quando aceitamos um desafio, quando fazemos de tudo para atingir aquilo que nós queremos. Porque é possível, nós temos é que nos dedicar a 100%. A competição foi boa enquanto durou, eu continuo no fitness, continuo a tratar de mim e posso dizer que nunca fui tão fitness na minha vida, porque o fitness não é só estético. Eu aprendi que a base de tudo é a nossa saúde e nós devemos trabalhar sempre tendo em conta a nossa saúde. Porque nós só valorizamos a saúde quando não a temos ou quando a mesma está em risco. E respondendo a uma questão que eu acho que é muito importante e que algumas pessoas já me colocaram. Então, mas como é que tu conseguiste ultrapassar esse vício em competir? Se eras tão viciada nisso, em pesar a comida, em treinar até ao limite, eu continuo a fazer isso, mas sem ser de uma forma tão radical. Se eu tiver que faltar ao ginásio, ir ao cinema e até comer umas pipocas, eu faço. Não tem problema. Existem 7 dias da semana. Eu não vou fazer isso todos os dias, mas quando estava a competir, todos os dias faziam diferença.
Eu sofri bastante porque eu não percebia como é que eu me podia desviar desse caminho, mas comecei-me a perceber que ao relaxar e ao dar mais importância à minha saúde, eu ia ganhar muito com isso. Comecei a fazer coisas diferentes, comecei a respeitar as minhas vontades, comecei a ter tempo para reinventar receitas, a fazer os meus vídeos das receitas saudáveis que tiveram parados imenso tempo porque eu não as podia comer, eu não me podia dedicar a isso, eu não podia provar. Como é que eu podia inventar alguma coisa? Quando comecei a pensar em quem seria eu daqui a 10 anos, o que é que eu teria de sólido construído por mim? Medalhas? Taças? Eu adoro fazer churrascos ao fim de semana com os amigos e com a família, jantaradas com os amigos para falar sobre tudo e todos e sobre projetos futuros, sobre viagens, coisas que gostamos. Comecei a ter paciência para ver lojas online, coisa que eu adorava ver, tudo o que de novo há por aí. Shopping! Eu não tinha paciência para isso, eu já não comprava roupa, eu sei lá há quanto tempo. Enfim, comecei a dedicar mais a mim própria e eu acho que quem me segue nas redes sociais já se apercebeu disso. E só tenho a agradecer por ter acordado. Estes são os motivos que me levaram a competir e a deixar de competir. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, foi o mais franca possível. Deixem aqui nos comentários se já tiveram que passar por coisas destas na vossa vida, terem que acordar para a vida e agarrarem a vossa vida, aquilo que vocês mais querem. Assim mesmo, com vontade. Nós estamos aqui para sermos felizes e ninguém vai ser por nós. E se estamos à espera que aquela pessoa que está connosco sempre ou que desejamos que um dia apareça para nos fazer feliz, se nós estivermos à espera que outra pessoa nos faça feliz, nós nunca vamos ser felizes. E fazer com que a nossa pessoa seja feliz, linda e maravilhosa, todos os dias. Porque todos os dias nós temos uma oportunidade para gostarmos de nós e fazermos coisas por nós. Bem, está na hora, tenho outras coisas para fazer e vocês também. Obrigada por terem estado desse lado e subscrevam ao canal.